Agora vamos ver o mais simples de todos os registradores, que é o registrador com carga paralela, saída paralela. Então, vocês estão vendo aí na tela, basicamente eu tenho N, né, no caso aqui 4 flip-flops tipo D. Eu tenho minhas entradas paralelas, os flip-flops estão ligados no mesmo sinal de clock, e eu tenho as minhas saídas paralelas, que são as saídas dos flip-flops. Ou seja, o dado entra de forma paralela, é armazenado no flip-flop tipo D e sai de forma paralela. Né? Vamos ver isso aqui lá no Logicsim, no simulador. Tá? Então tá aí, bem simples o circuito. Então eu vou armazenar um valor aqui, então vou atribuir 101, né? Lembrando que esse carinha aqui é o mais significativo, esse aqui é o menos significativo. Quando eu der um pulse de clock, ele armazenou, esse valor está na saída. Então basicamente é isso, se eu mudar aqui os valores e dar um ciclo de clock, ele vai para a saída do registrador. Né? Esse é o funcionamento dele. Eu vou mostrar também o código em VHDL para esse camarada, né? Tá aí na tela. Aí é a mesma história de sempre. Tem umas 3 seções, biblioteca, entidade e arquitetura. A minha biblioteca é I3E, pacote 1164. A minha entidade chamei de people, né? People parallel input, parallel output, né? Entrada paralela, saída paralela. Eu tenho 2 entradas, entrada clock e uma entrada D. A entrada D é um vetor de standard logic com 4 elementos, do 3 ao 0. E eu tenho uma saída Q, que também é um vetor de standard logic do 3 ao 0. Aí como é que ele funciona? Eu tenho aqui a minha arquitetura, eu fiz uma arquitetura comportamental, né? Lembrando que a arquitetura comportamental é uma arquitetura que a gente vai descrever o comportamento do circuito e não a estrutura. Né? Se eu fosse descrever a estrutura, seria uma arquitetura que eu estaria montando 4 flip-flops tipo D, interconectando esses flip-flops para poder fazer o comportamento que está sendo solicitado. Mas no caso aqui não, eu estou só descrevendo o comportamento. E como é que ele fez isso? Ele fez com um processo. Né? Processo, novamente, é um subcomponente, né, dentro de uma arquitetura, que a descrição desse componente ela é feita de forma sequencial. Né? É a única seção de código, né, dentro de uma arquitetura que ela é sequencial, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com descrição de hardware, né, as nossas sentenças elas são concorrentes, são paralelas. Tá? E aí esse processo ele é trigado pelo clock. Eu tenho aqui esse símbolo aqui entre parênteses LK, é para indicar que eu espero, né, executar esse processo sempre que houver mudanças nesse sinal. E aí ele começa aqui, então ele verifica se, né, tem um evento de clock e o clock é igual a 1, isso significa que aconteceu um evento de borda e subida. Né? O que é que ele faz? Ele atribui a saída Q o valor que está em D. Então basicamente é isso que ele faz. Aí depois na linha 20 ele finaliza o if, depois ele finaliza o processo e finaliza a arquitetura. Então, é o componente mais simples. Existem algumas versões desse componente que tem um sinal de controle para saber se você quer ou não quer fazer a carga, né, modificar o valor do registrador. Mas, basicamente, o registrador de entrada paralela e saída paralela é isso.